Que as regras de trânsito mudam com muita frequência, quem acompanha o canal aqui está cansado de saber. Existem mudanças que são realmente muito significativas, que muitas vezes muda uma coisa, muda outra, e o olhar é voltado só para aquelas que impactam mais o conjunto das pessoas. E outras que não impactam tanto, pelo menos não naquele momento, acabam sendo negligenciadas. No vídeo de hoje eu vou trazer 5 mudanças recentes que ocorreu no Código de Trânsito Brasileiro ou em normas complementares que todo motorista precisa saber. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Eu te convido a me seguir lá no Instagram, caso você goste de conteúdos adicionais, @Manual do Trânsito, e te convido também a conhecer nossos cursos, tanto os cursos livres quanto os cursos especializados para motoristas profissionais. Você encontra as informações na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, a primeira mudança que eu quero trazer para vocês é uma regra que mudou agora em 2023 e tem relação com infração de veículos por não estarem devidamente licenciados, débitos no veículo. Essa infração, ela só era possível ser constatada quando o agente de trânsito abordasse o condutor. Mas hoje já é possível um agente que está ali num ponto fixo, ao perceber um veículo passando, fazer uma consulta ao sistema informatizado e, ao constatar que o veículo não está licenciado, fazer a autuação, proceder com o preenchimento do auto de infração de trânsito. Então é muito importante que todo mundo saiba dessa informação. É bem verdade, eu já comentei em outro vídeo, vou falar rapidamente neste, que não está claro no manual se um outro agente de trânsito, no mesmo dia ou até mesmo 2, 3 dias depois, autuar novamente, se ambas ou até mesmo 3, 4 autuações vão permanecer. Eu basicamente tenho um entendimento, mas a gente fala isso num outro vídeo. Entendo que a pessoa só poderia ser autuada se depois de ter sido notificada e ter ciência que foi autuada. Bom, mas como eu falei, eu posso falar isso em outro vídeo. A segunda mudança que eu quero trazer para vocês é em relação aos motoristas que exercem atividade remunerada. Essa não é uma mudança tão recente assim, mas é muito importante todo mundo saber que, para ser suspenso, quando se comete infrações e acumula uma pontuação, as pessoas podem ser suspensas a partir da soma dos pontos, totalizando 20. Depende da quantidade de infrações gravíssimas que aquela pessoa cometeu. Então, toda vez que um condutor que não exerce atividade remunerada, ele comete 2 infrações ou mais gravíssimas, ele vai ser suspenso aos 20 pontos. Mas se ele só cometeu uma gravíssima, ele só vai ser suspenso aos 30 pontos. Se ele não cometeu nenhuma infração gravíssima, ele só vai ser suspenso aos 40 pontos. Mas esta regra que eu acabei de falar é para os motoristas que não exercem atividade remunerada. Por quê? Porque para aqueles que têm a anotação na sua CNH EAR, exerce atividade remunerada, a suspensão por soma de pontos só ocorrerá ao atingir 40 pontos, independente da quantidade de infrações gravíssimas. Uma outra mudança é sobre o estacionamento, onde há uma guia rebaixada destinada à entrada e saída de veículos. Todo agente de trânsito, quando via um veículo estacionado na entrada de uma garagem, justamente nessa tipificação, guia rebaixada destinada à entrada e saída de veículos, poderia automaticamente, passando naquele ponto, lavrar o auto de infração, ou seja, autuar aquele veículo. Mas o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito traz uma previsão diferente. Recentemente isso mudou, não foi em 2023, foi um pouco antes, mas a autuação agora só deve ser realizada quando o prejudicado, no caso o proprietário do imóvel, fizer o acionamento das equipes. Ou seja, o agente passando e vendo um veículo estacionado na frente de uma garagem não deve autuar. Ele só deve autuar se houver o acionamento e a constatação. Então, alguém liga para o órgão de trânsito, por exemplo, e diz assim, estão estacionados, eu não estou conseguindo sair da minha casa. Ou eu não estou conseguindo entrar na minha casa, eu moro na rua tal, número 100. E ao chegar, o agente de trânsito pode lavrar a autuação. Então, muita gente quer saber o seguinte, e se for na minha própria casa, eu posso estacionar? Bom, a regra não diz que você
pode estacionar. Mas considerando que alguém só pode autuar se o dono da casa reclamar, se você estaciona, você não vai reclamar. Se você não vai reclamar, você não vai ser autuado. Mudança de número 4. O Código de Trânsito já há muito tempo previa o seguinte. Imagine que você vai entrar num posto de gasolina ou até mesmo na sua casa. Mas na entrada, no acesso ao estabelecimento, onde você vai acessar, que o Código de Trânsito chama de imóveis lindeiros. Mas quando você ouvir isso, imóvel lindeiro, basta você saber o seguinte: imóvel lindeiro são as residências, os galpões, ou seja, são as áreas construídas, digamos assim. Então, toda vez que alguém vai acessar um imóvel lindeiro, mesmo que seja linha contínua, aquela mesma linha que você não pode fazer retorno, que você não pode ultrapassar, que você não pode cruzar para entrar numa rua, permite-se há muito tempo acessar os imóveis lindeiros. Só que em 2023 houve uma mudança e agora ficou claro que tanto quem acessa, ou seja, entra, quanto quem sai do imóvel e cruza uma linha contínua está permitido, não pode ser autuado. O entendimento anterior era de que para entrar passando por uma linha contínua é permitido, para sair não era permitido. Você teria que sair na mão de direção e encontrar o retorno para poder voltar. E a quinta e última mudança, ela é recente também, 2023, e é a remoção do veículo, mesmo quando o problema é sanado. A gente chama de remoção pela boa ordem administrativa. O que é que isso significa? Veja só, via de regra, no Código de Trânsito, afirma-se que quando alguém comete uma infração onde está prevista que o veículo vai ser removido, mas se aquele condutor sana o problema, resolve o problema. Então, se a gente pegar o caso de um estacionamento, é para remover o veículo que está estacionado de forma irregular. Mas se o proprietário ou o condutor chega na hora, ele está sanando o problema, ou seja, ele vai retirar o veículo, então o veículo não deve ser removido a depósito. Ele vai ser autuado, mas a remoção não vai acontecer porque o condutor já está tirando o veículo. Isso era previsto, por exemplo, para condutores que estão fazendo racha, pega. Tá lá, remoção do veículo, mas a partir do momento que havia ali a abordagem, o problema está sanado, ou seja, ele não está mais fazendo racha. Só que agora o entendimento do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito é o seguinte: se aquela infração, ainda que tenha sido sanado o problema em razão da abordagem do agente de trânsito, se houver a possibilidade daquele infrator voltar a cometer a mesma infração, ainda assim o veículo deve ser removido pela boa ordem administrativa. Por quê? Porque ele pode voltar a ter aquele comportamento. É muito comum, por exemplo, aquela pessoa que está fazendo transporte clandestino de passageiros. Então tem lá, ou até mesmo em excesso de passageiros, com excesso de passageiros. Então, mesmo que ao abordar todos os passageiros desçam, só a possibilidade do condutor fazer um retorno, depois voltar e pegar todo mundo para continuar, já é motivo para remover o veículo, para impedir que ele volte a cometer esta infração. Essas são 5 informações importantes que todo motorista precisa saber. Eu vou deixar aqui do lado, aqui do ladinho, um vídeo de 5 alterações específicas para motocicleta que todo dono de moto precisa saber. Então, é só clicar aqui do lado e você vai assistir esse vídeo que também traz muita informação importante. Espero que a informação tenha sido útil. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.